queridos! Tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 6º ano. Estamos na aula de número 17. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, para que depois vocês possam responder as atividades, ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a nossa cidade, aqui São Bento do Sul, e as atividades econômicas. Na aula passada nós conversamos sobre as atividades econômicas do estado, né? Hoje a gente vai restringir um pouco mais a nossa escala e a gente vai conversar aqui sobre o nosso município. Então, qual o nosso objetivo com a aula de hoje? É examinar, né, as principais atividades econômicas presentes aqui, né, no município de São Bento do Sul. Então, como eu comentei na aula anterior, a gente conheceu, né, sobre a economia do estado aqui de Santa Catarina. Hoje a gente vai conhecer mais sobre a economia do nosso município, que é São Bento do Sul. A localização vocês já sabem, mas reforçar nunca é demais. São Bento está localizado, né, no norte do estado, né? O município de São Bento do Sul tem uma população estimada ali do ano passado, né, do ano de 2020. Por que estimado? Porque o último censo ocorreu no ano de 2010. Então, deveria ter ocorrido ali no ano de 2020, que foi no ano passado, porém, né, devido à pandemia, não houve o recenseamento do IBGE. Então, está programado para que ocorra, né, entre esse final de ano e o início do ano que vem, um novo censo. Então, por isso que é um valor estimado, tá? Esse do ano passado. Então, se estima que a população aqui da nossa cidade ela esteja em 85.421 habitantes. Então, é uma cidade de pequeno para médio porte, não é uma cidade grande. E ocupa uma área de 496 quilômetros quadrados. Essa é a nossa extensão territorial. Desde a colonização aqui da nossa cidade, a economia ela sempre esteve ligada à madeira. Então, a madeira sempre foi um fator econômico aqui dentro do nosso município. Fato, né, que é explicado devido à abundância dessa matéria-prima na região. Então, quando aqui se instalaram, né, os primeiros imigrantes, uma das primeiras atividades econômicas, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi trabalhar essa madeira, seja para artefatos próprios que eles fizeram, móveis próprios, e mais tarde eles utilizaram isso como uma fonte de renda. Então, aqui só a nossa localização, né, dentro do Brasil, aqui dentro do estado de Santa Catarina. Aqui, ó, aqui na região norte, né, nós temos a nossa cidade, que é São Bento do Sul. A principal atividade econômica aqui da nossa cidade é a produção de móveis, né? Continua sendo um dos carros fortes aqui econômicos da nossa cidade, essa produção moveleira. Então, lembrando que isso vem, né, desde a nossa época de colonização, então essa atividade ela nunca deixou de ser exercida. Mas também a gente tem alguns outros setores que são destaques. Então, a cidade ela se renovou economicamente, ela buscou outras alternativas além da madeira, como, por exemplo, né, a indústria de higiene e limpeza, a metalurgia, fiação e tecelagem, cerâmica, plástico. Então, são grandes empresas que nós temos instaladas aqui dentro do nosso município. No setor agropecuário, os principais cultivos são o milho, o feijão, além de criação de gado de leite de corte. Então, mais para o interior, né, aqui do nosso município, a gente tem uma agricultura também, ela não é forte como a vocação industrial que o município tem, mas existe também essa questão agropecuária aqui dentro do município. Então, aqui vamos dar uma olhadinha na tabela, ó. Unidades produtoras aqui dentro do polo de Santa Catarina e no Brasil, né? Aqui é produção de móveis, o que inclui colchões, né? Você produzir ali a cama e já, né, o colchão vai junto, no caso. Então, aqui é o polo de São Bento do Sul, aqui no ano de 2017, é um dos maiores que a gente tem aqui no estado, ó. Ganha do polo de Chapecó, no caso. Aí, o pessoal ocupado no polo de Santa Catarina, que as pessoas que trabalham, então, nessa questão moveleira, né, dentro de Santa Catarina. Aqui, o polo de São Bento do Sul, em relação ao polo de Chapecó, é o maior também do estado, 34,5% de pessoal ocupado nesse setor. Daí, depois, a gente tem a produção de móveis e colchões, aqui, né, a questão da produção em si. Então, aqui, São Bento do Sul também está à frente ainda do
polo de Chapecó, com 23,6%. Então, dentro do estado de Santa Catarina, né, São Bento do Sul é destaque, é o polo principal nessa questão de produção moveleira aqui em São Bento do Sul, em Santa Catarina, perdão. Daí aqui a gente tem os tipos de empresa por setor de atividade registrados na prefeitura. Então, se divide por setor de atividade, né? Aqui, por exemplo, advogados, contabilidades. Então, os setores de atividade, as pessoas que estão registradas, que estão hábeis a trabalhar, né? Ali na prefeitura do município, é preciso um registro. Então, quem está registrado está nessa tabela aqui, ó, esse quadro de 2018. Então, a gente vê que as indústrias aqui são bastante, ó, 730. Depois nós temos também autopeças, oficinas e revendas de veículo. Então, aqui o setor é o terceiro setor, que é o setor de comércio, né, em geral. Então, é um dos maiores aqui em relação aqui a autopeças. Quais outros que a gente tem que se destacam aqui? Transportadoras também, ó, a gente tem bastante, também o setor de serviços. Então, além do industrial, né, o setor de serviços também é bem ativo aqui dentro do nosso município. Então, aqui a gente tem vários outros. O setor de construção, ó, também o setor de serviços, com 669 empresas registradas. No caso aqui é o CNPJ, né, de registro. Então, aqui a gente tem vários outros, ó, depois vocês podem dar uma olhadinha aqui. E outras atividades de serviço, aqui também, ó, o setor de serviços, ele está presente bem forte, além do setor industrial. A indústria representa 65% desse movimento econômico aqui do município e o comércio tem uma participação de 14,9%. 14,6%, né, do setor metal mecânico e 13,8% do setor de móveis e madeira. Então, aqui dentro do setor de industrial, a gente divide em setor metal mecânico e setor de madeira. Diante, né, do equilíbrio, existe um certo equilíbrio entre esses setores ali, se verifica essa diversificação econômica, né, cada vez mais distribuída entre esses segmentos. Então, é isso que favorece com que a economia ela sempre esteja ativa, sempre tenha oferta de emprego, sempre tenha a economia esteja girando. Essa diversificação ela é muito favorável para os municípios, principalmente aqui para o nosso, né? Então, aqui a gente tem o agrupamento dos principais segmentos econômicos, ó. Então, a indústria, ela vai se dividir aqui em metalurgia, metal, né, exceto máquinas, daí a fabricação de máquinas, fabricação de veículos, aqui automotores e demais, e de móveis e madeira. Então, a indústria, ela representa 65,1%, se dividindo nesses segmentos aqui. A metalurgia ainda é o metal mecânico, perdão, aqui à frente ainda, o metal mecânico com 14,6% e depois o de móveis e madeira com 13,8%, que foi o que a gente viu anteriormente. Depois a gente tem o setor de comércio, que tem uma participação de 14,9% dentro da economia do município. E depois nós temos o setor de serviços em geral, que é 7,2%. Serviços ali, serviços médicos, prestação de serviços em geral. Então, é isso que nós temos aqui de atividade econômica dentro do nosso município. Então, o setor metal mecânico, ele representa o maior nicho aqui dentro do município e depois disso a gente tem alguns outros. Empresas por número de empregados. Então, aqui, isso também é importante para a gente ver como se distribui, né, quais são as maiores empresas, porque quanto mais empregados, mais, né, acaba se produzindo. Então, empresas por número de empregados. Então, aqui, ó, a empresa que tem mais de 1.000 empregados, no caso seria a Budmeier, é a maior empresa que nós temos aqui. Então, é a empresa do setor têxtil. Depois a gente tem aqui as outras, ó, a gente tem a Condor, a Tupper e Oxford, que também cada um é um tipo de setor, né? Higiene e limpeza, metal mecânico e cerâmica. E depois disso a gente tem outros, que daí vai diminuindo o número de empregados. Então, nesse caso aqui, as maiores empresas que nós temos são essas aqui, Budmeier, Condor, Oxford e Grupo Tupper, são as maiores que nós temos aqui, com mais de 1.000 empregados. Depois nós temos outra tabela que também representa essa questão de
de setores econômicos, né, de atividade econômica aqui dentro do município, tipos de trabalho com maior número de funcionários, né? Então, a gente tem o setor de alimentador de linha de produção, né? Quem trabalha na produção, então é o setor que mais emprega dentro do município. Então, aqui é o masculino, é o que mais tem funcionários ativos ali. São 1.171 para 961 do feminino. Depois nós temos os vendedores, operadores de máquina em geral, daí auxiliares de escritório em geral e assistentes administrativos. Então, são os setores que mais empregam aqui dentro do nosso município. Até aqui está bem destacado, 5 ocupações representam 18,9% dos empregos formais. Então, não temos, né, lembrando, não são só essas as ocupações aqui, né, as funções, mas são as maiores aqui dentro do município. Exportação por setores econômicos. Então, dentro dos setores aqui do nosso município, quais mais exportam, quais mais têm relações, né, de comércio exterior? O setor de móveis e madeira é o que mais exporta, apesar de o setor metal mecânico, né, ainda ficar à frente em relação à produção, a exportação do setor de móveis e madeira é extremamente maior. Ó. O metal mecânico nem aparece aqui. Então, o setor de madeira, móveis e madeira, é o maior exportador, é o que faz essa relação de comércio exterior acontecer dentro do município. Depois a gente tem ferro e aço, daí roupa de cama, máquinas, louça, aqui, né, menor, mas ainda existe. No caso, louça, quando a gente fala, é a Oxford, né, que é a maior empresa, é a que produz nessa relação aqui de louça, aqui é a Oxford. Depois, alguns outros setores. Então, o setor de móveis e madeira, né, desde a nossa colonização, mais uma vez lembrando, é o que mais está presente, sempre esteve presente e é o que mais exporta. E para onde que vão essas produções? Para onde que a gente exporta? Para onde que São Bento exporta? Para os Estados Unidos, é o principal parceiro comercial aqui do nosso município. Depois nós temos o Reino Unido, a França, a Arábia Saudita e depois a Argentina. Interessante, né? Depois nós temos aqui a relação das empresas exportadoras, então as empresas que estão exportando, as que mais exportam, entre 50 e 100 milhões, nós temos a Tupper, é a que mais exporta. Lembrando que a Tupper entra aqui, ó, no ferro e aço, aqui, ó, aqui que tá a Tupper. Então, a que mais exporta é a Tupper, ó, apesar de o setor de madeira, móveis em madeira, ser, né, o maior volume, a Tupper sozinha é uma das que mais exporta, porque aqui a gente reúne todas as empresas, né, e aqui a gente tem quase que a Tupper sozinha. Depois a gente tem a Budemeier, a Artefama, Interbrasil, Móveis Katzer, de novo a Tupper aqui, ó, aparece também. Então, essas aqui são as empresas que mais exportam. A gente vai de entre 50 e 100 milhões de dólares até aqui 1 milhão de dólares. Então, se a gente pegar ó, as indústrias moveleiras, somando todas elas, por isso elas dão aquele volume maior no final ali na exportação dos móveis, ok? Então, é isso, gente. Hoje vocês conheceram, né, essa questão econômica do nosso município, as empresas que mais produzem, os setores que mais produzem, as que mais exportam. Então, não deixem de dar uma olhadinha ali na tabela, né, com toda aquela relação das empresas que são exportadoras. É bem interessante que vocês saibam e vai ser útil para vocês responderem as atividades depois também. Então, lembrando, não deixem de revisar a aula e responder as atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!